O propósito original de Deus e o mistério de Adão. Gênesis capítulo 1, verso 26 ao 28, fala sobre a criação da humanidade. Em Gênesis capítulo 2, versos 7 e 8 e 15 ao 17, fala sobre a criação de Adão e o jardim do Éden. Em 1 Coríntios 15, 45 e 49, Jesus como o segundo Adão. É sobre isso que iremos trabalhar no vídeo de hoje. Por isso, curta esse vídeo, compartilha e divulgue para o máximo de pessoas que vocês puderem. Muitas vezes nós lemos o livro de Gênesis, especialmente o capítulo 1 e o capítulo 2, como se fossem relatos repetitivos da criação do homem. Mas, ao analisar com mais profundidade, percebemos que há algo intrigante. Lá em Gênesis, capítulo 1, Deus cria o homem e a mulher, a sua imagem e a sua semelhança, e dá a eles o domínio sobre a terra, os abençoa e mandam que eles frutificassem e também se multiplicassem. Já quando nós chegamos ali em Gênesis capítulo 2, Deus forma o homem do pó da terra e o coloca num jardim específico dentro do Éden, estabelecendo regras para ele. Se Deus já havia criado a humanidade em Gênesis capítulo 1, por que ele cria um homem do pó da terra em Gênesis capítulo 2? Será que Adão foi o primeiro ser humano no sentido absoluto, ou ele foi criado com um propósito especial dentro de um plano maior de Deus? Hoje vamos analisar essa questão e entender como isso afeta o nosso entendimento sobre a queda, o pecado e a redenção em Cristo. Fique comigo até o final, porque nós vamos trazer algo aqui muito importante que tem tudo a ver com a nossa eternidade e o princípio dela. A criação de uma humanidade santa em Gênesis capítulo 1, versos 26 e 28, disse Deus, olha só, no dia da criação disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus os criou, homem e mulher. Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. Está escrito aqui. Pegue a sua Bíblia e leia para ver se aquilo que eu estou dizendo está aqui dentro. Aqui nós podemos buscar uma informação importante, uma observação melhor. Deus cria o homem, a humanidade e a mulher simultaneamente, ou seja, Deus criou homem e mulher simultaneamente e disse: eu os abençoo e mando com que vocês dominem sobre a terra. É isso que está em Gênesis 1. Não há menção de pecado ou restrições. Eles foram criados em perfeição.
Se essa humanidade já existia, então essa criação representa um povo santo sem mácula, criado para habitar a terra e governá-la de forma homogênea, sem pecado, sem nada. Olhando de uma forma teológica, isso faz todo o sentido. A Bíblia diz que Deus não criou o pecado. Tiago 1:13. Então, é razoável pensar que a humanidade original era santa, era sem mácula, sem ruga, perfeita. O plano de Deus sempre foi habitar com um povo santo. Levítico 11:44, Apocalipse 21:3, está escrito. Pegue a sua Bíblia depois e faça uma análise de tudo que eu estou dizendo aqui. Se a primeira humanidade fosse pecadora, então o pecado já estaria no mundo antes da queda de Adão. Mas a Bíblia afirma que o pecado veio por um só homem. Romanos 5:12. Assim, a tese de que Deus criou um povo santo antes de Adão faz todo sentido para o plano divino. Faz todo sentido. A criação de Adão e o jardim do Éden, em Gênesis 2:7, 8, 15 e 17, acontece depois da criação da humanidade geral. Algo diferente acontece nesse segundo ponto. Olha o que diz a Bíblia. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs nele um homem que havia formado. Gênesis 2:7 e 8. Está escrito aqui. Olha que interessante isso, para nós observarmos. Aqui nós vemos que Deus forma Adão do pó da terra, diferentemente da criação da humanidade em Gênesis 1. Deus planta um jardim dentro do Éden e coloca ali Adão, separado do restante da humanidade, de acordo com o texto. E Deus vai dar a ele um mandamento específico: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2:16 e 17. Aí vem a pergunta: o que isso significa? Se Deus cria uma humanidade que já existia, por que Deus criaria Adão separadamente e colocaria em um jardim, em um lugar específico dentro do jardim? Isso nos traz a sugestão de que Adão não foi o primeiro ser humano do mundo, mas o primeiro de uma linhagem especial escolhida por Deus. O Jardim do Éden seria um lugar separado onde Deus testaria o livre-arbítrio do homem. Interessante isso, não? O Jardim do Éden seria um lugar onde Deus separaria ou testaria o livre-arbítrio do homem. Porque quando Deus testa esse livre-arbítrio, acontece o quê? Em Gênesis 3, de 1 a 7, o pecado.
No Éden, Adão e Eva desobedecem a Deus e o pecado entra no mundo de uma forma cósmica. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, então não tinha pecado, e pelo pecado de morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5,12 é o que está escrito na Bíblia. Aí a pergunta é interessante. Se havia uma humanidade antes de Adão, existem duas perguntas que aparecem. Eles foram também afetados pelo pecado? A resposta é sim, porque Adão foi colocado em uma posição especial e sua queda trouxe a morte e a separação de Deus para com toda a humanidade. Por que o pecado de Adão se espalhou? Porque Adão representava uma linhagem sacerdotal. E o seu erro teve um impacto cósmico, assim como Cristo teve um impacto redentor em 1 Coríntios 15, 22. Pegue a sua Bíblia depois e leia. Isso nos traz a ideia e reforça a ideia que Adão não era um único ser humano no mundo, mas sim alguém com um papel especial no plano divino. Isso é maravilhoso. Isso é fenomenal quando nós entendemos isso. Jesus, ele representa e é o segundo Adão. Jesus é a restauração da humanidade. 1 Coríntios 15, 45 a 49. Pegue a sua Bíblia, como eu sempre falo, e leia. A Bíblia diz que Jesus é o segundo Adão, porque ele veio para restaurar o que foi perdido lá no início, no Éden. O primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. E o último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural depois dele, o espiritual. 1 Coríntios 15, 45, 46. Existe um paralelo entre Adão e Jesus Cristo. Se havia uma humanidade santa antes de Adão, então Jesus, com certeza, veio para restaurar essa humanidade, a sua condição original. E é isso que Deus quer, que nós voltemos à condição original. É isso que o Espírito de Deus faz em nossas vidas hoje, nos guiando para levarmos, para nos conduzirmos à eternidade, nos tratando, nos limpando, fazendo com que nós venhamos nos arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados. Gênesis capítulo 1 descreve a criação de uma humanidade santa, sem mácula, sem ruga, perfeita. Em Gênesis capítulo 2 é apresentado um evento separado, a criação de Adão dentro do jardim do Éden. Quando eu entendi isso, eu fiquei assim, estonteado. Adão caiu e trouxe o pecado ao mundo, afetando toda a criação, porque a própria Bíblia diz que o pecado entrou por um só homem, e este homem é o Adão. Jesus veio como o segundo Adão para restaurar a humanidade ao plano original de Deus. E qual é o plano original de Deus? Gênesis capítulo 1, quando Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E Deus mandou que o homem dominasse toda a terra. E agora, e nós? Estamos vivendo com essa
humanidade santa? Estamos tentando viver como essa humanidade santa ou ainda estamos sob as consequências do pecado? Jesus veio para restaurar a nossa comunhão com Deus. Você já aceitou essa comunhão? Essa restauração? Isso é maravilhoso, isso é fenomenal. Hoje, Deus está nos chamando de volta para o nosso estado original de santidade. Você deseja viver na restauração que Cristo trouxe? É hoje, hoje é o momento, é agora. Não podemos deixar mais para depois. Se esta mensagem tocou no seu coração, fez você voltar ao sentido original, o que é original? Que Deus deseja que nós sejamos santos e irrepreensíveis, mas como Ele sabe que o pecado original nos afetou, Ele nos dá hoje o Espírito do Criador que habita dentro de cada um de nós, de mim e de você. Por isso eu quero fazer essa oração com você agora. Pai Santo, eu te louvo, te exalto pela tua graça, pelo teu poder, pelas nossas vidas, pela restauração, pela transformação, pelo cuidado que o Senhor tem para conosco. Obrigado pela minha família, obrigado pelos meus filhos, obrigado pela minha esposa, por cada um dos meus filhos, pelos milagres, pelas vitórias, pelo nosso lar. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que assistiram este vídeo até o final. Obrigado por todos aqueles que são inscritos neste canal. Eu declaro bênção, milagre, restauração, cura e libertação a todas essas pessoas, em nome de Jesus. Amém. O plano de Deus é que nós voltemos ao original. Gênesis capítulo 1. Deus abençoe você e toda a sua família. Te espero, te aguardo no próximo vídeo. Deus abençoe.